Bom dia a todas e todos, nesse dia chuvoso de trânsito de uma quinta-feira de São Paulo, né? Até isso a gente deu a oportunidade a quem veio ao evento conhecer. Então, agradeço aqui a presença do Edu, os colegas aqui da JX. Então, vamos começar, né? A gente tem uma apresentação aqui para dar início e depois a gente começa com algumas provocações aqui. Gente, bom dia a todos. Eu sou Fábio Martins, sou professor, pesquisador na área de governança e especialista no JX. Eu trouxe um material aqui, queria só me levantar. Para a gente começar a conversar, tem um ponto, né, que é onde tudo começou, e muitas vezes a gente acaba imaginando que a inteligência artificial ela começa em 22, mas a parte generativa ela começa em 17 com o Google, o lançamento do Transformers. Só que de lá para cá, nós temos um grande volume, crescimento de modelos, né, Eduardo? A gente tem tratado isso aí dentro das organizações, e esse número de modelos que nós temos, ele acaba criando também um mundo de possibilidades. Só que esse mundo de modelos, ele começa a criar uma grande preocupação nas organizações. Nós não estamos sabendo traduzir todo esse potencial em resultados. Então, isso acaba gerando um número grande de dúvidas, ou seja, nós estamos vivendo um período de muitas possibilidades e poucos resultados. O professor Guto falou isso ontem, né? Falou sobre o inverno da IA, e hoje eu sempre falo para os meus alunos que nós estamos vivendo a primavera da IA. Nós temos grande capacidade computacional, nós temos uma redução no valor do token, o custo da IA está reduzindo ano a ano. Nós temos inúmeros modelos, estamos chegando praticamente a 400 modelos em 2026. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso, nós temos muitas dúvidas. E essas dúvidas, elas fazem parte desse contexto atual. Como contratar, quais são os melhores cursos, meu agente de IA é ético, o que é que eu faço primeiro, quais são os melhores fornecedores, qual o tipo de IA que eu tenho, como é que eu capacito minha equipe. Todas essas dúvidas, elas começam a esbarrar num único ponto. E aí eu fico muito feliz da gente estar trazendo isso dentro desse fórum. Nós praticamente falamos durante 3 dias, seja na palestra principal ou como um pano de fundo, sobre governança e inteligência artificial. Então, todos os números apontam, se a gente for parar para analisar, todos os números apontam para um grande volume. Nós estamos vivendo um período no excesso de quantidade, mas nós estamos pecando na qualidade. Então, nós temos um alto uso de inteligência artificial e temos um baixo impacto em escalabilidade. E o que é que está acontecendo? Por que é que a gente não está conseguindo traduzir isso, toda essa abundância, em resultado efetivo? O que é que está acontecendo? Por que é que a gente não consegue ter eficiência, né? E aí nós temos uma grande barreira, que essa barreira está relacionada à governança e inteligência artificial. Então, com essa questão da governança, a JX traz para vocês o seguinte: ela traz 3 inteligências artificiais treinadas em governança, voltadas para ajudar tribunais, ministérios públicos e defensorias na jornada de adoção. A Fábio
essa inteligência artificial, ela trata de que forma? Ela traz um aspecto importante baseado em 10 dimensões. E como é que surge isso? Isso surge através das 10 dimensões. Eu tenho um livro aqui que eu trouxe aqui para vocês, que é Governança e Inteligência Artificial, as 10 dimensões da jornada de adoção, no qual essas 10 dimensões, a própria inteligência artificial, ela avalia qualidade de dados, estrutura tecnológica, fornecedores e integrações, investimentos, estratégia, segurança, cultura. E todas essas 10 dimensões, a inteligência artificial ela consegue guiar o tribunal numa jornada segura, ética e responsável. Então, esse case que a gente está trazendo hoje, a JX, com seu protagonismo, ou seja, com esse compromisso que ela tem na transformação do judiciário, ela proporciona hoje isso para todos os tribunais, ministérios públicos e defensorias. Então, de que forma essa inteligência artificial ela consegue ajudar? Ela traz scores, notas, para cada uma das dimensões dentro do diagnóstico que é feito. Então, a partir do momento que você conhece uma avaliação do estágio que você está, você consegue simplesmente avaliar onde você quer chegar. Então, tudo isso é feito através de um roadmap, que a própria inteligência artificial, junto com os seus mentores, né? Eu faço parte do grupo de mentores, Balestrinha aqui também é mentor da JX, ele consegue, utilizando a inteligência artificial como uma forma de avaliação, a IA ela faz um assessment e ela está disponível na plataforma JX, hoje. Então, são 3 IAs, uma para Ministério Público, uma para tribunais e uma para defensorias. E, a partir disso, ela gera um grau de avaliação de autoconhecimento do tribunal. Então, isso você passa a ter todo um roadmap relacionado às suas atividades, aquilo que você precisa fazer. Então, imagine que você consegue, a partir disso, ter um score. O tribunal passa a ter uma nota em cima das 10 dimensões. Então, em cima dessas 10 dimensões, você consegue avaliar o seu estágio atual. E a JX ela traz essa perspectiva como uma forma de contribuir com a evolução da transformação digital no judiciário. Tá? Então, tudo isso está relacionado a um índice de governança em A, baseado em 10 dimensões. E agora, dito isso, mostrado um pouco da IA, nada melhor do que alguém que utilizou a inteligência artificial da JX para falar um pouco da experiência que ele teve utilizando esse recurso, ou seja, ele utilizou a inteligência, não é, Eduardo? E também a mentoria. Eu vou passar aqui agora para o Eduardo. Bom dia a todos. Sabe, Fábio, a partir do momento que a gente utilizou a ferramenta de vocês, esse framework, e alguns eventos que aconteceram no tribunal em relação à inteligência artificial, tudo isso me fez repensar um pouco esse posicionamento onde a gente estava, não precisa quebrar, esse posicionamento onde a gente estava de consumir essas tecnologias. Desses 2 anos para cá, a gente viveu num turbilhão, numa onda que acabou carregando a gente e a gente sem saber o que estava acontecendo. Demanda, assim, todo dia, toda semana saía alguma novidade, alguma coisa nova, a IA geral vai aparecer agora, tudo vai mudar, os empregos vão acabar, todo mundo demandando a TI. Estou mentindo, Oswaldo? Todo mundo demandando a TI e a gente... Mas o que a gente vai atender? O que a gente vai fazer? Então, esse estudo me fez fazer uma provocação aqui, propor isso, né? Esse contraponto. Cadê o Tony? Meu irmão, essa é para você. E sem governança, eu fiz alguns 165 pontos aqui para falar para vocês. Até então, a gente vivia uma incerteza
E agora a gente está começando a entender que isso é uma tecnologia sedimentada que chegou para ficar, não tem volta. Mas o que garantia para nós até então que isso não ia ser um metaverso? Que chegou, fez aquele barulho todo, muita gente investiu dinheiro e não gerou nada de concreto. A própria IA, eu acho que todo mundo acompanha aqui, vira e mexe tem uma notícia falando 40% dos projetos de IA vão ser abandonados, 50% dos projetos de IA vão ser abandonados, porque tudo aconteceu sem que existisse uma governança, uma maturidade da área de negócio e da área de TI também para entender todo esse cenário e propor efetivamente, porque IA nada mais é que uma ferramenta tecnológica, como qualquer outra. Para que eu vou usar IA? Para resolver um problema. Qual é esse problema? Então, eu teria que entender a IA, saber todo o escopo de funcionamento, o escopo da onde ela consegue atingir, para eu construir uma solução para atender uma demanda. E a partir do framework, a gente entendeu que o CSJT teve uma postura correta. Isso estou abrindo meu coração para você, Tony, porque imagina se, avaliando isso, né, agora, imagina se a gente tivesse contratado toda a ferramenta que fosse demandada para a gente. A gente tinha chegado aonde? Esse recurso orçamentário teria resolvido alguma coisa? Então, mas agora eu acho que, como essa onda, a gente precisa surfar ela agora. A partir do momento, a gente rodou esse framework e a gente entendeu que a gente precisa fazer um letramento junto com a alta administração do órgão. Então, a gente tem que envolver a SGGE, a gente tem que envolver a Secretaria-Geral Judiciária, a gente tem que envolver a presidência, explicar efetivamente o que a inteligência artificial consegue proporcionar, e aí a alta administração vai construir essa governança da onde a gente quer chegar junto com a inteligência artificial, com o apoio da TI. Não é a TI que vai fazer a governança. Então, a gente está nesse estágio agora, Fábio. Sim. A gente está até em conversas para a gente começar esse letramento, utilizar, como eu havia falado anteriormente, no outro painel, a gente tem algumas ferramentas já disponibilizadas, tem o Galileu, a gente teria que esgotar todas essas ferramentas antes de entender qual é o gap para poder fazer algumas outras contratações. O ChatJT, a gente entendeu que precisamos também treinar os nossos servidores, os nossos magistrados, para usar o ChatJT. Ele tem um modelo específico de linguagem, né, de LLM, onde eu preciso trabalhar melhor os prompts. Mas existe um servidor de um gabinete lá do TRT-10, se eu não me engano, que ele está, de segundo grau, que ele está conseguindo resultados excelentes. A gente trouxe esses resultados, foi apresentado para os gabinetes de segundo grau lá do TRT-23, todo mundo ficou surpreso e a gente vai começar a usar. E está no ChatJT. Então, às vezes, esse letramento a gente precisa fazer primeiro, para fazer esse nivelamento, entender o que a gente tem disponível para poder seguir os passos, os próximos passos, né? Basicamente, o framework, por que a gente optou em usar esse framework? Até agradecer a JX e recomendar a vocês que o framework ele não tem custo para rodar essa fase de maturidade e auxilia muito. A gente entender qual é a fase que a gente se encontra para poder dar os próximos passos. E esse framework ajudou a gente a entender essa questão e a gente vai fazer, acredito, fazer a continuidade na implementação dessa solução. Né? E, complementando aí o que o Eduardo falou, quando a gente para avaliar a organização e a gente separa ela em 10 dimensões, que são as 10 dimensões do framework, a gente começa, o framework, ele começa a guiar você em um pensamento. Então, nós tivemos aqui anteriormente a CFO, né, do tribunal, e o framework ele está muito direcionado mais para quem é
da área de negócios do que propriamente a percepção da área de TI. A área de TI ela está dentro do processo, mas é muito mais para a organização, para a estratégia. Então, aqui, vamos fazer só um exercício rápido, né? Quantos aqui têm IA dentro das suas organizações, né? Todos aqui. Agora, levante a mão, quem consegue me responder quanto de volume de token versus a produtividade? Isso é governança. A gente não consegue responder isso. Em relação ao planejamento estratégico da organização, a gente consegue identificar claramente a estratégia de IA dentro do planejamento estratégico do tribunal? Isso é outra pergunta. Nós temos capacitações isoladas sobre IA ou nós temos uma trilha de conhecimento definida por níveis dentro da organização, de forma personalizada? O orçamento de inteligência artificial, ele está misturado junto lá à rubrica com a área de TI ou ele está isolado? Qual o ROI do investimento que está sendo feito em inteligência artificial? Existe uma medição da capacidade e da satisfação e engajamento do usuário com a ferramenta de IA? Os fornecedores de IA, que não são só os fornecedores de LLM, vocês têm diversas outras camadas de IA acopladas em RPs e sistemas. Vocês têm cláusulas específicas de continuidade, de proteção em relação aos seus contratos? Como é que está o tribunal em relação a 615? São muitas perguntas, eu coloquei um slide, são muitas perguntas, gente, são muitas dúvidas. E a camada de governança, ela vem como uma forma de orquestração de diretrizes. Ela passa a direcionar o pensamento, porque nós temos hoje como eu falei, né, tivemos o inverno da IA e vivemos agora a primavera da IA, e não estamos sabendo aproveitar a primavera da IA. Nós temos uma abundância de recursos, ferramentas disponíveis, a infraestrutura está nos nossos smartphones, e nós não estamos sabendo traduzir isso, né? Eu venho militando na área de governança já há um pouco mais de 7, 8 anos, e aí recomendo, né, não sou eu que estou falando que o gargalo é governança, o MIT cita isso no estudo dele de agosto do ano passado. Um outro relatório que eu recomendo é um relatório de Stanford, que é o AI Index Report, saiu agora dia 13 de abril, e por incrível que pareça, já está na 10ª edição. Ele começou, o primeiro foi em 2017, a gente acompanha isso desde do lançamento. Já está sendo alertado, todos os alertas sobre governança e inteligência artificial estão sendo dados não só pela academia, e agora estão sendo sofridos no mercado. Então, nós precisamos agora entender, principalmente vocês que estão aqui, eu saio daqui feliz, porque nós, durante esses 3 dias, o tema governança de inteligência artificial, ou ele estava como protagonista, ou ele estava ele estava transpassando as palestras de todos que tiveram aqui. Então, isso mostra a importância e o protagonismo que vocês podem ter. Agora, uma coisa é certa, se nós deixarmos essa janela de oportunidade passar, quando o tribunal estiver completamente populado de ferramentas para todos os lados, e aí eu falo, eu ando em outras organizações, né, na indústria, no comércio, no varejo. Se a gente perder essa janela de oportunidade, vocês não vão ter mais condição de implantar uma camada de governança sem causar um trauma à organização, um custo alto para isso, e, principalmente, se a gente perder a janela de oportunidade de centralidade nas pessoas. Nós precisamos colocar isso, Eduardo, e aí eu parabenizo você pela sua visão, não só de estar utilizando o framework e estar utilizando os mentores da JX, para que possa apoiar. O protagonismo da JX é justamente esse, né, de transformar o poder judiciário, né, num judiciário exponencial. Então,
Usem isso está disponível para vocês, né? Você tem balestrinha aqui que vai palestrar agora, eu também estou disponível como mentor de governança e inteligência artificial. E usem as 3 IAs que estão lá, né? Se você, aqui nós estamos falando especificamente para tribunais, mas tem para Ministério Público e para defensorias. Vocês podem utilizar a IA para guiar, né? Assim como o TRT fez. Então, Fábio, uma curiosidade, né? A gente rodou, o bacana do framework é que ele organiza as ideias, né? A gente não precisa ficar, vou começar por onde? Então, ele utiliza de ferramentas e de conceitos já fundamentados. Então, a gente rodou aquilo ali e conseguiu entender. E uma curiosidade, dessas dimensões, a dimensão que a gente ganhou mais nota foi na segurança. Alguém tem uma ideia por quê? Você imagina? Mais ou menos. Você imagina por quê, Oswaldo? Por que foi a segurança, a dimensão mais? Mais ou menos isso. Que a gente está tão fechado e tão... Eu vou usar uma palavra, não me leve a mal, mas a gente está com tanto medo esperando para ver o que vai acontecer. Isso é normal, tá? Eu acho que vem em relação das maturidades de conhecimento das tecnologias, porque é uma responsabilidade enorme. Imagina se o Tony tivesse liberado a API do ChatJT para todo mundo. Quem que ia pagar essa conta? O que ia estar rodando hoje? Então, tem essa questão. Em relação a essa dimensão, a gente chegou nessa conclusão. Mas agora está na hora de começar a abrir. Porque a gente já está entendendo. É uma evolução natural, eu acredito. E nada mais correto do que colocar a alta administração agora para falar o que ela quer. Não é a TI que vai fazer isso de novo. Não é a TI. É a alta administração. Então, a TI tem um papel de estourar esse silo técnico, fazer com que a alta administração entenda realmente o que é essa ferramenta tecnológica, que há mais isso, mas é mais uma ferramenta tecnológica. E além, eu estava pensando essa noite, além do framework conseguir organizar a casa na questão da IA, mas isso vai até além. A gente pode usar o framework também para a adoção de novas tecnologias, não só IA. Amanhã, depois, vai sair uma tecnologia nova que a gente nem imagina hoje. A gente já tem um conhecimento de como essa esteira tecnológica vai rodar. E aí a adoção dessa tecnologia vai ser muito mais fácil, mais simples e menos traumática. E você teve agora esse ponto é uma grande sacada. O framework, ele tem 9 níveis de maturidade, né? Dentro desses 9... Fábio, por que não 10? Por que a nota de 0 a 10 e não né, até 9? Porque, durante a pesquisa, eu identifiquei que a melhor escala é a escala TLR, que é a escala da NASA usada para lançamento de foguetes já desde a década de 60, que é muito conhecida na indústria, que é a escala TLR. E é uma escala de adoção de maturidade, né? Adoção tecnológica e que avalia o grau de maturidade. Então, o que você está dizendo aí, Eduardo, faz todo sentido. Essa mesma escala de adoção tecnológica, que hoje a gente usa no framework, que foi aplicado lá no TRT 23, a gente pode colocá-la para a adoção de novas tecnologias, né? Então, vou botar você aí também no grupo de pesquisa aí da gente, aí para a gente poder... Tá? Estamos já nos aproximando. Eu teria só depois mais um slidezinho mais. Não, se quiser, fica à vontade, Fábio. Até só para, acho que aproveitar aqui, né, a sua apresentação, a experiência que o Edu nos trouxe aqui, que eu acho que demonstra que a governança em si, ela favorece a inovação, né? Ela não é um obstáculo, que acho que isso acaba, né, dentro do nosso dia a dia, em especial da área de negócio, né, quando a gente fala em governança, né, parece que a gente está querendo dificultar a questão, travar a questão, né? E aí, bem o que o Fábio expôs, bem o que você falou, né, dessa experiência, acho que traz isso para esse aprendizado para nós também, né? Que ela não é uma barreira, né? Em si, nos ajuda a inovar, né? Fica à vontade, Fábio. Não, para a gente poder finalizar, é só para a gente fechar esse entendimento, né? Eu pesquiso muito sobre o mundo linear e o mundo exponencial, né? Então, tenho publicado alguns livros sobre isso.
E nós estamos numa encruzilhada, num ponto do meio aí. Tudo que eu já li, tudo que eu já pesquisei, já escrevi, ele aponta sempre para um mesmo caminho. De um lado, nós temos pessoas, processos que são lineares, muitas vezes, nós temos limitações, nós dependemos de ciclos que são lineares. E nós temos, do outro lado, o mundo exponencial da inteligência artificial, da computação quântica e esse tipo de coisa. Definitivamente, nós só vamos passar para esse outro lado se realmente a gente conseguir parar agora e dar os passos corretos dentro da governança. Isso dá trabalho, mas é possível fazer. Tá? E aqui eu trago só uma reflexão, que tem quase 100 anos essa reflexão, uns 90 anos, que é do cara que deu uma grande contribuição, nós que somos da área computacional, somos professores e alunos também, que ele diz o seguinte: podemos apenas enxergar um pouco do futuro, né? Mas o suficiente para perceber que há muito a ser feito. Então, Alan Turing, ele tinha essa percepção lá atrás, mesmo com baixo poder computacional. E hoje nós temos um alto poder computacional e temos a mesma percepção. Tá? Queria agradecer, obrigado a todos. Contem conosco, contem com a JX. Tem uma pergunta ali. Uma pergunta? Meu... Aonde? Se a gente for interpretar a 615, lá dentro você tem todo um normativo implícito lá que fala sobre governança. Dá para se fazer, no próprio trabalho que a JX faz, de governança, a gente faz um checklist, tá? Da 615, no pilar, são 10 dimensões, 10 pilares, né? No pilar compliance, riscos e ética, a gente utiliza para tribunais a 615. Existem outros frameworks no mercado, a qualquer sabor, né? Eu cheguei nessa conclusão das 10 dimensões, que é 10 dimensões do livro, numa ampla revisão, eu revisei mais de 50 frameworks que tem no mercado, para definir os 10 pontos que são o que eu acredito que alguém que está liderando precisa prestar atenção. Por isso que eu escolhi esses 10 pontos. Mas a gente pode revisa a 615 ou adota qualquer outro padrão de acordo com a necessidade da organização. Eu acho que para a gente é 615, o ato 41, e vai sair alguma coisa na ENTIC nova, né? Que é bom ficar de olho também, que vai ter alguma diretriz. Maravilha. Acho que é isso, né? É isso. Obrigado. Show. Obrigado, Fábio. Obrigado. Só um minuto. Qual o seu nome? Sim. Orlando, você ganhou o livro Governança e Inteligência Artificial. Posso Claro. chamá-lo aqui?